Então, querido, nós vamos estar falando sobre esse tema, a vida que glorifica a Deus. Aquela cabeça ali não faz parte do slide, né? Então, Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. E numa linguagem Bíblia Viva, tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. E eu acrescento amém. Romanos 11:36. Glória a Deus. Alguém uma certa vez declarou: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Ou seja, toda a vida humana, ela tem um propósito. Deus nos criou com um propósito. Ele não nos criou para que a nossa vida parecesse um nada, insignificante, irrelevante. Mas cada pessoa que Deus criou, que Deus permitiu que viesse ao mundo, essa pessoa tem um propósito de Deus para si. E nós lemos aí nesse versículo de Romanos 11:36 que tudo isso é para Ele. Todas as coisas são criadas para a glória de Deus, para a honra de Deus. Então o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão porque tudo existe, como diz o versículo que nós lemos: a Ele seja glória para todo sempre, sempre. E quando diz que tudo é para a glória de Deus, quer dizer que a minha vida e a sua vida, nós fomos criados para a glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus, nada existiria. Porque Deus criou o mundo do nada. Tudo que se cria na terra é a partir de uma matéria-prima, de algo que já existe. Mas quando Deus criou a terra e Deus criou o universo, Deus criou do nada. Tudo foi criado a partir da sua palavra, a partir da sua vontade. Então, o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação do próprio Deus. Então a glória de Deus é o que Ele é. Deus por si só é cheio de glória. A glória é a essência da sua natureza. É o peso da sua importância. É o brilho do seu esplendor. É a demonstração do seu poder. É o ambiente da sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade. E de todas as coisas, revela as suas outras qualidades intrínsecas e eternas. Isso é a glória de Deus. Onde está a glória de Deus? O salmista de manhã, ele acordava e olhava, provavelmente pela janela do palácio, e ele dizia: a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da plenitude de Deus. Quando nós abrimos nossos olhos e nós vemos o sol pela manhã, nós vemos de noite a lua e as estrelas, nós contemplamos a glória de Deus. A criação testemunha da existência e da glória de Deus, do poder de Deus, das obras de Deus. Você pode dizer amém? Aleluia. Em todo o universo, somente duas criações de Deus falham em glorificá-lo. Duas criações de Deus falham em dar glória a Deus. Porque a lua dá glória a Deus, o sol dá glória a Deus, as estrelas dão glória a Deus. Os animais, pelas manhãs no pasto, saem correndo pelo pasto, os cavalos, os passarinhos cantam, tudo dão glória a Deus.
Mas tem duas criaturas que falham em dar glória a Deus. São os anjos caídos, que a Bíblia chama de demônios. E o próprio homem, o próprio ser humano, falha em dar glória a Deus. Então todo pecado que existe no mundo fala da incapacidade do homem dar glória a Deus, da criatura glorificar a Deus. E quando isso acontece quando o homem ama mais outra coisa que não seja Deus. Quando o homem entrega mais a sua paixão, o seu coração para algo ou para alguém, no lugar que deveria ser somente de Deus. E é por isso que Jesus ratifica o maior mandamento, quando ele ensina e ele diz, repetindo Deuteronômio, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Então, queridos, eu quero falar algumas coisas, 4 coisas. Calma aí, Vitória. Mas pode deixar, agora já é. 4 coisas a fazer. 4 coisas que precisamos fazer para glorificar a Deus. Como nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus? Então vamos lá, pode passar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer: faça da adoração o seu estilo de vida. 4 coisas que devemos fazer para glorificar a Deus. Então, primeiro, faça da adoração o seu estilo de vida. Como diz Romanos 6,13, use o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Então faça da adoração o seu estilo de vida. Então, adorar é o nosso primeiro dever para com Deus. E nós adoramos a Deus através de apreciá-lo. A nossa adoração a Deus deve ser motivada por amor, ação de graças e alegria não imposta. Deve ser algo que deve brotar dentro de nós em uma espontaneidade. É um estilo de vida que compreende, que compreende e aprecia a Deus, e ama a Deus, e doa nós mesmos para sermos usados. Doa o seu próprio corpo, oferece a si mesmo para cumprir os seus propósitos na terra. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo que você faz se torna um ato de adoração. Seja quando você acorda, quando você deita, seja quando você vai ao trabalho, quando você volta do trabalho, quando você exerce alguma coisa do seu dia a dia. Então tudo se torna como um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício vivo, algo que glorifica a Deus. Os seus relacionamentos, a forma como você trata as pessoas, sua família, como você trata os seus vizinhos. Então, quando você entende que você vive para a glória de Deus, a adoração na sua vida se torna um estilo de vida. Você pode dizer amém? Amém. Segundo, ame as pessoas com as bênçãos que Deus te deu. Jesus diz em João 13, 34, 35, ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Glória a Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também incluir, pertencer e aprender a amar a família de Deus. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, como Jesus ama. O mandamento é: ame como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou dando, se sacrificando, se entregando. O marido deve amar sua esposa se sacrificando por ela, dando a sua vida pela sua esposa e, consequentemente, pela sua família.
Mas o interessante, irmãos, que o Evangelho diz que o sacrifício não é apenas do esposo para com a esposa, mas que o amor deve estar entre nós, entre os irmãos, o se sacrificar para ajudar, para contribuir com a vida do nosso irmão. Quando nós fazemos isso, nós estamos amando como Jesus amou. Então, como é que nós amamos? Quando nós repartimos com as pessoas os nossos talentos, os nossos dons. Quando repartimos com as pessoas algo que Deus colocou em nossas mãos, as bênçãos que Deus nos deu. Então tudo que Deus nos dá não é para que a gente apenas usufrua conosco mesmo, não é apenas para que a gente viva para o nosso próprio deleite, mas é para que a gente reparta, é para que a gente divida, é para que a gente ame as pessoas. Irmãos, é da natureza de Deus o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E Deus criou todas as coisas e depois colocou o homem no jardim. Deus supriu todas as necessidades do homem e colocou o homem no jardim para que o homem usufruísse, o ser humano usufruísse das bênçãos de Deus. E Jesus, quando ele veio para nos abençoar, para que nós nos tornássemos abençoados. Ele deu sua vida, ele nos amou para que nós usufruíssemos do perdão, da graça, da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então ele nos ordena para que a gente ame o nosso próximo, ame o nosso irmão. E quando nós praticamos esse mandamento em nossa vida, nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus. Irmãos, eu tenho uma irmã mais nova, é muito famosa já, né? Está muito famosa, minha irmã. Tem milhares de seguidores nas suas páginas sociais. Ela é dentista. E ela é muito boa no que ela faz. E graças a Deus, irmãos, que ela morava numa cidade onde ela mora até hoje. E ela precisava estudar. E ela é filha apenas do meu pai. E então ela foi morar na minha casa. E ela fez o seu curso na minha casa, morando conosco, com a minha família, durante 5 anos, 5 anos pelo menos. E quando ela concluiu o seu curso, a gente conversou, e ela estava muito contente, e a gente estava só nós dois conversando. E ela falou assim: Marcos, como é que eu posso te retribuir pelo que você fez por mim? Como é que eu posso lhe retribuir, lhe agradecer? E eu disse para ela: você não precisa fazer nada por mim. Mas quando você vê uma criança, quando você vê uma pessoa com os dentes todos estragados, feios, e essa pessoa não tiver como pagar, não é com todos, mas pelo menos com alguns, faça sem cobrar, faça de graça. Quando você fizer isso, você vai estar sendo grata. Eu vou estar sendo grato também por essa sua atitude. Eu não sei o quanto ela tem feito isso, mas ela já tem feito. E quando ela não pôde fazer, ela enviou uma colega que também se formou com ela para substituí-la. E ela já fez aqui conosco pelo menos uma vez.
Mas eu acho que ela não se deu muito por contente, né? E aí outro dia ela mandou um presente para nós. Um presente que não é muito barato. Mas ela fez, eu creio que por gratidão. Então, na verdade, irmãos, quando nós amamos, embora a gente não busque um retorno, vai vir um retorno. Porque é a lei da semeadura. Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Tudo que você semear, você vai recolher de volta. Então nós somos chamados a viver uma vida de amor. Então, queridos, eu tenho aprendido uma coisa. Olha aqui para mim. Nenhum irmão da igreja me deve nada. Nenhuma pessoa que está na igreja me deve nada. E as pessoas que já estiveram aqui e saíram da igreja também não me devem nada. Não me devem nada. Por outro lado, eu também não devo nada para ninguém. Mas uma coisa nós devemos uns para os outros. É o amor de Cristo. Amém, irmãos? O amor de Cristo. Devemos retribuir uns aos outros com amor. E devemos retribuir as pessoas com amor. Muitas vezes nós não temos essa capacidade. Porque algumas coisas fogem do nosso controle pessoal, natural. Mas nesses momentos o Espírito de Deus nos ensina e nos leva a Cristo, e através de Cristo, no poder de Cristo, somos capacitados a não só receber, mas também devolver, dar, iniciar com o amor dele, através de nós e em nosso meio. Você pode dizer amém? Então, para glorificar a Deus, precisamos amar uns aos outros. E terceiro, Vitória, seja cada dia mais semelhante a Jesus. Para você glorificar a Deus, a cada dia você precisa buscar ser mais parecido com Jesus. Filipenses 1:11, na Nova Linguagem, diz assim, na tradução da Nova Linguagem da Bíblia: que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês, aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo, pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Irmãos, uma característica de Jesus quando ele esteve na terra, que os discípulos escreveram, é que por onde Jesus andava, ele fazia boas obras. Ele curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos, ele consolava os que choravam, ele trazia provisão para os famintos. Por onde Jesus andava, ele praticava boas obras. Então nós cremos e sabemos, irmãos, que nós não somos salvos, aceitos por Deus por causa das nossas boas obras, mas nós entendemos claramente pelo Evangelho que Jesus nos perdoa, Jesus nos atrai para que, uma vez perdoados na sua graça, nós façamos boas obras. Nós não fazemos boas obras para que Deus nos aceite, porque as boas obras seriam incapazes de fazer com que Deus nos aceite, porque Deus é santo. Então Deus fez a obra da crucificação, da morte de Jesus por nossos pecados. Ele nos recebe através de Cristo. Mas uma vez que nós entendemos e somos aceitos por Cristo na presença de Deus, nós somos gratos de tal maneira que a partir daí nós vivemos uma vida de boas obras. E as nossas boas obras que nós praticamos, que nós fazemos, glorificam a Deus e nos torna mais semelhante a Jesus. Irmãos, nós nos importamos com as pessoas. Nós nos importamos com o nosso próximo. Nós nos importamos com a necessidade das pessoas. Nós não passamos ao largo, nós não passamos distante, nós simplesmente não ignoramos. Mas a nossa religião, irmãos, se assim posso dizer, contempla visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Você pode dizer amém?
Então olhe com carinho quem necessita. Não é necessário que toda uma organização muitas vezes se mova, mas cada um de nós individualmente somos discípulos de Jesus, crescendo a sua imagem e a semelhança, e nós somos levados até as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam. Glória a Deus. Nós temos que crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é nós parecermos com Cristo a cada dia. Não existe ninguém que possa dizer: eu já estou completo em Cristo, eu já sou perfeito em Cristo. Isso só será possível na eternidade, e vai demorar mesmo assim. Apesar da ressurreição dos mortos, de recebermos um novo corpo, e aí nós vamos parecer fisicamente com Jesus, mas parecer com a glória dele, com a semelhança dele, mesmo na eternidade, vai demorar um tempo, e sabe-se lá quanto tempo. Vamos continuar aprendendo. Então aqui na terra, nós estamos nesse processo e temos que entender isso. Quando crescemos espiritualmente, nos tornamos mais parecidos com Jesus, irmãos. Com a humildade de Jesus, com o caráter de Jesus. Quanto mais a gente crescer na semelhança de Jesus, mais nós vamos dar glória a Deus. Irmãos, há um fenômeno em nossos dias, de vez em quando um cantor chamado de gospel declara: deixei o gospel. E ultimamente nós temos até um cantor que não só deixou o gospel, a música gospel, como se declarou homossexual, e não só homossexual, mas travesti. Não só travesti, transexual, está mudando seus órgãos, fazendo operações para ser uma mulher. E algum tempo atrás cantava louvores para Jesus. Irmãos, eu chego a uma conclusão, olha aqui para mim, que pessoas cantar uma música que fala de Deus, qualquer um canta, irmãos. Cantar uma música que fala de Jesus para ganhar dinheiro, qualquer um faz. Não quer dizer que seja um discípulo de Jesus. Não quer dizer que esteja na presença de Deus, glorificando a Deus. Então essas pessoas que se tornam famosas nos meios sociais, cantando músicas para Jesus, ganhando dinheiro, não que o trabalho não deva ser recompensado, mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja um discípulo de Cristo. E para mim não surpreende que elas estão agora fazendo outras coisas, vivendo outro estilo de vida que a Bíblia reprova. Para mim não é surpresa e nem deve ser para você, porque nós não conhecemos as pessoas, não convivemos com elas, apenas sabemos que elas têm um talento, que elas têm uma capacidade que Deus deu, mas que agora elas talvez nunca usaram para a glória de Deus, e simplesmente tornaram isso oficial. Mas nós, queridos, que somos discípulos de Jesus, nós temos que deixar esse processo do Espírito Santo de a cada dia ir transformando a nossa vida, a imagem e a semelhança de Jesus. E Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas, Deus usa a igreja, Deus usa a nossa família, os acontecimentos, para que eu experimente essa transformação. Você pode dizer glória a Deus? Quarto, aceite o convite de Deus e descubra o seu propósito de vida. Em João 3:36a, diz assim: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele em tudo, vida plena e eterna. Tem tudo, vida plena e eterna. Repetindo, é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. João 3:36. Então, irmãos, Deus está convidando você a viver para a sua glória, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu. Essa é realmente a única forma de viver. Então Deus nos chama para viver os seus propósitos, viver um propósito elevado de vida, que o glorifique, que resplandeça a luz dele em nossas vidas, ilumine a muitos outros ao nosso redor. E você?
Você aceita essa oferta de Deus? Se você desejar aceitar essa oferta de Deus, de viver para a sua glória, através de confiar em Cristo, de aceitar o seu Filho, de receber o seu Filho, primeiro, creia que Deus ama você e o criou para os seus propósitos. Você não é um acidente. Você não veio a esse mundo por acaso. Você não é um erro. Mas Deus te fez vir a essa terra com um propósito. E o propósito é que você viva para a sua glória, para a glória de Deus. Segundo, porque nós nos afastamos do propósito através de Adão, agora nós voltamos ao propósito através de Cristo. Adão, com o seu pecado, afastou a humanidade, a sua descendência de Deus. Mas Cristo Jesus foi enviado para que através dele, Deus faça uma nova criação. Deus faça algo novo na vida do ser humano, na vida do universo, na questão do mundo inteiro. Então é preciso que recebamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Receber o perdão pelos pecados. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, por você, morreu por você e ressuscitou para te dar um recomeço, uma nova vida. Uma vida que brota de dentro para fora. Quando recebemos o perdão de Deus em Cristo, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nossas vidas. E através do Espírito Santo recebemos o poder para cumprir os propósitos de Deus. Aqueles propósitos que Adão perdeu através de Cristo, quando ele nos dá o Espírito Santo, nós recebemos o poder para vivê-los. Através da presença do Espírito Santo, você vai viver uma nova vida que glorifica a Deus. Gostaria que você curvasse sua cabeça aí onde você está. Amém? Coloque a mão no seu coração. Se você quer viver uma vida que glorifica a Deus, diga assim comigo: Pai Celestial, eu sei que eu não nasci por acaso, não sou um acidente. O Senhor tem um plano, um propósito na minha vida para glorificar a Deus, para viver para a glória de Deus, para que a adoração seja em mim um estilo de vida, para que o teu amor esteja presente no meu coração e através de mim. Pai Celestial, me ajuda a viver a cada dia, vivendo a transformação do Evangelho em Jesus Cristo. Senhor meu Deus, eu reconheço que eu preciso recomeçar, e é através de Jesus que acontece o milagre do recomeço, da transformação interior. Por isso, Senhor Jesus, o meu coração se abre para Ti, para crer e viver para a Tua glória nessa terra, para glorificar o Senhor enquanto eu viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ainda repartir uma segunda parte, como eu falei, batismo nas águas. Vou falar um pouquinho sobre esse importante assunto. Amém. E nós vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 4 a 6. Vamos ver se a gente consegue ler. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma
Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído ou desfeito, e não mais sejamos escravos do pecado. Vamos refletir um pouquinho, irmão, sobre o batismo nas águas. Bom, então o batismo nas águas significa o testemunho público de uma pessoa que realmente creu em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E por isso se arrepende da velha vida, de seus pecados, buscando em Jesus todos os dias viver uma nova vida. Então, irmãos, Deus, através de Cristo, Ele nos quer fazer viver um recomeço. A palavra de Deus mostra que precisamos recomeçar. E esse recomeço, ele acontece em nossa vida através de Jesus Cristo. Então é importante nós termos fé em Jesus. Fé em Jesus. Romanos 10, 12 e 13 diz assim: não há diferença entre judeus e gregos, e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não tem preferência por nação. Deus não tem preferência por raça. Deus não tem preferência por pobre ou por rico. Deus não tem preferência por criança ou por adultos. Deus é rico para com todos que invocam o nome dEle. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, em qualquer situação que esteja em sua vida, será salvo. Eu me lembro, irmãos, que eu nasci num lar cristão, ou pelo menos minha mãe era cristã. E logo cedo eu fui conduzido a participar de uma igreja cristã. E depois de algum tempo que eu estava já despertado espiritualmente e buscando a Deus, não só porque minha mãe me levava, mas porque o meu coração foi despertado para Deus, de fato, bateu na minha mente uma dúvida: será que se eu morrer eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Eu tive assim uma questão interna do meu coração sobre isso. E como é que eu ia ter certeza que eu não iria para o inferno e sim para o céu? Então dentro de mim uma angústia com relação a isso. Aí eu tentei fazer boas obras, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa direita, um jovem direito. Mas quanto mais eu tentava ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, mais eu tinha convicção da minha malícia, da minha maldade, dos meus maus pensamentos, dos meus maus desejos. Então eu percebi que boas obras não acalmavam a minha consciência. As boas obras não deixavam eu tranquilo com relação à eternidade. Até que um dia eu encontrei esses versículos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. E aí então eu confiei no poder do Senhor e eu comecei a invocar o nome do Senhor. Senhor, eu invoco o teu nome. Eu invoco o teu nome para que meus pecados sejam perdoados. Eu invoco o teu nome, Senhor, para que eu tenha salvação. E a tua palavra diz que todo aquele que invocar o teu nome será salvo. Então todas as vezes que vinha a dúvida na minha mente, no meu coração, então eu me recorria a esse versículo e eu invocava o nome do Senhor. E eu confiava no Senhor, que através do Senhor eu era perdoado, eu era amado, eu era aceito por Deus, eu tinha salvação. E foi através dessa fé, de invocar o nome do Senhor, que a paz de Deus entrou em meu coração. E não importava mais o que eu sentia, o que minha mente dizia, eu simplesmente acreditei no poder do nome do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Então, a salvação é fé em Jesus. O Evangelho 1 Coríntios 15, 2 a 4.
Então, por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Irmãos, o crente no evangelho, que não crê na salvação, ele está crendo em vão, está sendo uma fé inútil. Ele tem que crer no poder de Jesus, de salvar. Aí continua, pois o que primeiramente lhes transmito, foi o que recebi, Paulo dizendo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, desde os profetas, desde de Moisés, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmão, se uma pessoa, um ser, uma criatura humana, é capaz de morrer, é capaz de ser sepultado e é capaz de ressuscitar, de estar vivo hoje e de ter subido ao céu, se essa pessoa não for capaz de nos salvar, de nos perdoar, quem vai fazer isso por nós? Será Buda, Maomé, será um apóstolo, será um profeta, será alguém do Velho Testamento, será alguém, um anjo? Não, irmão, não há ninguém mais poderoso, e não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Amém, queridos? Não é o nome de uma igreja que me salva, apesar de que eu preciso pertencer a uma igreja, mas não é o nome de uma igreja que me salva, mas é o nome poderoso de Jesus. Amém? Firme sua fé em Jesus, creia em Jesus, confie em Jesus. Os irmãos vão ajudar você a orar, a passar momentos difíceis, os irmãos vão te ensinar a palavra de Deus, mas a sua fé, ela deve estar nesse que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, que ressuscitou e vive pelo século dos séculos sem fim, e nós o veremos com nossos próprios olhos, porque assim como Ele é ressurreto, nós o veremos, e essa é a nossa esperança. Amém, irmãos? Por que a gente não entra nesse mundão aí de pecado, de destruição, de engano, fazer tudo que é errado? Porque, irmão, nós temos essa esperança. Cristo é a nossa esperança. Amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus. Diga assim: Cristo é a minha esperança. Glória a Deus. Então vamos para o segundo: fé em Cristo. A fé em Jesus é que Ele se tornou nosso Salvador pela sua morte na cruz e ressurreição. Então João 12, 24 e 26, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, o grão de trigo, continuará ele só. Uma semente que não é plantada fica só e depois seca e morre. Mas se o grão de trigo, se morrer, dará muito fruto. Então isso também fala da importância da morte de Jesus. Se Ele não morresse, não poderia nos salvar. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, ou aborrece, né? A melhor expressão seria aborrece, abre mão, né? A conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amém, querido? Então, irmão, a salvação não é de qualquer jeito, é preciso seguir a Jesus, imitar Jesus, caminhar com Jesus. Glória a Deus. Sem a morte de Jesus e sua ressurreição, não haveria salvação para nenhuma pessoa. Então, fruto da morte de Jesus e de sua ressurreição é a salvação de muitos que nele confiam de todo o coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, Jesus é a semente que foi plantada na morte. Se Jesus não morresse por nós, por nossos pecados, Jesus continuaria, mas Ele não poderia nos salvar. Então Jesus veio como semente, foi plantado na morte por nós, e através da morte de Jesus por nós, quando nós cremos em Jesus, então nós nos tornamos frutos, nós nos tornamos o resultado
da sua morte. Então Cristo agora, com a sua morte, oferece a salvação a todos que creem. Você pode dizer glória a Deus? E cada um que vai crendo em Jesus se torna um fruto dele, se torna alguém que pertence a ele. Você pode dizer glória a Deus? Muito bem, agora o segundo. Não, deixa aí, deixa mesmo lá no segundo, lá anterior. Bom, então vamos lá. De modo semelhante, para seguirmos a Jesus de fato, temos que morrer para o mundo. Que ele fala aqui: aquele que ama a sua vida, a perderá. Não, eu quero ser feliz e tal. Aí vai para o mundão, aí faz tudo aquilo que o mundo oferece. Traição, drogas, tudo que está aí, não tem assim controle, não tem limite, se lança, pega a sua vida pelas madrugadas, aí servindo a sua própria vontade. Então Jesus está dizendo: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que aborrece a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Então, para que a gente sirva a Cristo, nós temos que viver o princípio da morte. Sem a morte não há vida. Jesus só pôde trazer a vida ao mundo porque Ele morreu. Nós só podemos ganhar a vida eterna, a vida de Deus, a vida plena, a vida do Espírito Santo, se nós morrermos para o mundo, para o pecado. Por isso, irmãos, eu vejo assim que tem muita gente que muitas vezes, sem crer em Jesus, vai para as águas, tira foto, canta numa igreja, mas só que no outro dia continua cantando no mundo. Não é só o cantar, mas continua cantando aquelas melodias que fala de pornografia, de traição, que fala de desgraça, de separação, só fala de coisa ruim. Não creu realmente. Não creu. Quer vender talvez música para as pessoas ganhar o dinheiro, mas não está vivendo para a glória de Deus. Então não adianta, não é discípulo de Jesus. Não morreu para o mundo, para o pecado. Queridos, só morrendo para o mundo hoje, ressuscitamos hoje, através do batismo, para o céu e a eternidade, para vivermos um novo propósito. Quem vive para esse mundo aqui está morto para o céu, para o mundo de lá, para o céu. Quem vive para o céu de lá, morre para o mundo daqui. Isto é, para uma vida centrada no seu egoísmo, nas suas próprias vontades particulares, egoístas. Se realmente quisermos ser discípulos de Jesus e estar com Ele agora e na eternidade, teremos que segui-lo até a sua morte e ressurreição. Como é que a gente segue a Jesus na morte e na ressurreição? Morrendo para o mundo. E como é que a gente demonstra isso? Através do batismo nas águas. Vamos ao terceiro. O significado do batismo para aquele que crê. Vamos lá, A, B e C logo, para o negócio ir mais rápido. Então, letra A. O batismo é para quem de fato crê em Jesus e quer andar com Ele. Quer andar com Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, ninguém crê se não anda com Ele, se não faz a vontade dEle. Não creu. Gosta dEle, gosta do nome dEle, acha interessante Ele, concorda que Ele faz coisas boas, mas se não andar com Ele, não creu de verdade em quem é Ele. Letra B. O batismo nas águas é um testemunho da nossa fé ao mundo. Romanos 6,4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, nós morremos para o mundo, nós descemos as águas. Nós saímos das águas para viver para Deus, viver uma nova vida, para termos um novo recomeço. Então o batismo, ele fala de uma morte e de uma ressurreição, da morte da velha vida para viver uma nova vida, para ter um recomeço na vida. Letra C. O batismo nas águas é um testemunho da nossa fé para as pessoas que nos conhecem. Irmãos, nós precisamos testemunhar para as pessoas que nós somos de Cristo. Por quê?
Porque, pois, quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32, 33. Então, através do batismo, nós testemunhamos para os nossos conhecidos que nós pertencemos a Cristo, que nós temos amor por Cristo, que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, importante, vamos concluir? Se você ainda não é batizado nas águas depois de adulto, depois de ouvir o Evangelho, você gostaria de ser batizado nas águas? Amém? Você gostaria de ser batizado nas águas? Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos fazer uma oração e concluir nessa noite a nossa reflexão.